Olá, pessoal! Aqui estamos para mais um capítulo do Psiconauta, já terminando praticamente aqui o Acho que esse é o, Libernu. acho que esse é o penúltimo, né, Lu? Pois é, quase terminando, quase chegando lá. E fala um pouquinho pra gente, Vinícius, sobre o assunto de hoje. Hoje a gente vai falar de três coisas diferentes, porém parecidas. A gente vai falar de xamanismo, Opa! gnosticismo e Aham. sacerdócio oculto. Isso tudo, obviamente, na visão do Peter Carroll. Ah, sim, é sempre bom lembrar, né, pessoal? Aqui a gente está falando de um livro escrito na década de 70, com todo o contexto da época. Então é sempre bom lembrar isso aí, para a gente não se perder também nos nossos propósitos. E para quem não sabe, a gente está fazendo um estudo do Liber Nui Psiconauta, né? A gente Sim, já olhou todos o. Todos não, né? Mas a gente já está na página 187 agora e tudo para trás disso a gente já olhou com detalhes. Tem uma série de vídeos que estão no nosso YouTube, estão na página da Penumbra, lá no, você entra lá em grupo de estudo, tem lá todos os vídeos organizadinhos, bonitinhos. tem áudio também, Também pessoal. tem áudio, para quem quiser baixar e ouvir no celular, no caminho para o trabalho, tal, no ônibus, não ficar gastando o 4G. Aham. E é isso aí, hoje temos esses três assuntos aí, eu tenho certeza que o do meio vai ter um monte de gente discordando, mas vamos lá. Vamos que vamos então. Ah, página, por favor, 187. 187. Ah, sim, xamanismo. A O gente já começa o assunto. xamanismo já na página 187 e eu já falo para você voltar uma porrada de páginas aí para a página 10, Página 10. que é o Vamos ver. começo do livro. Antes do livro começar propriamente dito, ele apresenta um diagrama pra gente, meio que uma sequência de como as ordens e correntes mágicas se organizaram ao longo da história. O xamanismo tá lá, a primeira caixinha de todas. Então, Carol é um defensor de que o xamanismo é o primeiro sistema mágico Aqui, ó. e que influencia direta ou indiretamente todos os outros. Sim, exatamente. E que tem a ver também com o primeiro Aeon, né? Sim, Já que também. esse seria o retorno, de certa forma, só que de uma maneira mais avançada ao primeiro Aeon. Então nós temos muito de xamanismo. A proposição do Peter Carroll é que no passado remoto, né, quando a humanidade dependia de lavoura e de caçada para sobreviver, o xamanismo era uma coisa que era fundamental na, na vida da comunidade, né, como um todo. E com o tempo, essas técnicas mágicas xamânicas, que eram muito poderosas, foram se perdendo. E que a nossa função como magistas do Quinto Eon é recuperar esse conhecimento perdido. Exatamente. Ele já começa falando assim, ó. Xamanismo é a nossa mais antiga tradição mágica e mística. Uhum. É dele que se origina tudo que a gente conhece. Todas as tradições mágicas, as artes religiosas, as ciências mágicas. O xamanismo, segundo Carroll, é tão antigo que está antes do Egito. Sim, O pois é. pessoal fala que tudo veio do Egito. O xamanismo vem antes. E daí ele fala que, por exemplo, um dos caráteres fundamentais do xamanismo é o curandeirismo. Tá Uhum. correto isso? Eu acho que um dos caracteres fundamentais do xamanismo é serviço à comunidade. E cura é uma dessas formas de atender a comunidade. Entendi. Mas ele Isso coloca lembra um pouco. outras formas aqui, por exemplo, exorcismo, ataque, proteção mesmo, tanto contra doença quanto contra inimigos. Isso lembra também um pouco o episódio do Magicando E isso, sobre xamanismo. Lembra muito, quem não ouviu, eu gostei muito lá, a galera mandou bem zaço. E também outra coisa que nos lembra também, não posso deixar de falar, é o
Ah! Meus livros favoritos de magia. Esse Quem aqui tá é ouvindo só o áudio, qual que é o livro que você tá mostrando? Ah, sim, estou mostrando Mágica Visual, do Batatinha. João das Batatinhas. Ian Fries. Hum. Que, a meu ver, é o livro mais bonito da Penumbra. Mais bem feito, mais bem diagramado, mais tudo de bom da Penumbra. Em termos. Ah, enfim. É minha opinião. E, e ele fala exatamente sobre xamanismo, né? Tanto que é mágica visual, xamanismo freestyle. Então ele complementa muito essa questão que o Carol traz, né? Esse livro do Batatinhas é exatamente o que o Carol tá propondo, é uma ressurgência do xamanismo nos dias de hoje, né? Só que muito mais bem explicado do que só esse capítulo aqui do Psiconauta. Lógico. Um capítulo de, sei lá, 3 páginas, 4 páginas. 3 páginas contra um livro inteiro. Então não tem nem Sim, o que é como se falar. fosse. Seria mais ou menos um resumão do Mágica Visual, só que o Mágica Visual muito mais completo e didático, na minha opinião. Sim, sim. Então, o que ele fala que é uma das outras questões do xamanismo é que enquanto o xamanismo imperou, a humanidade foi capaz de se manter em equilíbrio com o meio ambiente. Depois disso, começou a se destruir, ele coloca isso. E isso aconteceu por milhares de anos. Então é por isso também tem uma questão ecológica, que ele vai puxar já o Bruxaria Apocalíptica, que é outro livro da Penumbra, mas tem uma questão ecológica muito importante que o xamanismo traz, né? Então eu acho que é por isso que é essencial a gente falar sobre isso novamente. Essa questão ecológica está presente também no livro de Baphomet, né? Ah, sim, verdade. Que a hipótese levantada no livro de Baphomet é que todo mundo depende de todos os outros seres vivos no planeta. Não é só uma questão de que bonitinho, vamos salvar o meio ambiente. É uma questão de nós somos uma parte do meio ambiente. A gente tem que se salvar. Exatamente. Eu acho que o mais lindo do livro do Baphomet, de todos esses que estão interligados, né, como eu sempre falo, é a visão holística que você tem de você dar um passo para trás e olhar tudo como um todo, né? Te abre muito a mente, te abre os olhos mesmo para a sua prática. Como é que você está exercendo sua prática? Porque hoje tem uma galera que se autodenomina aí xamã e que vai para o meio do mato, beleza, está no meio do mato. Mas ali você está fazendo uso, às vezes, de uma substância que, na verdade, está acabando com a cultura local, que você não entende nada. Aí, inclusive, eu li um texto maravilhoso sobre isso, que um cara se autodenominava xamã e depois ele parou com isso. Porque ele viu que ele não tinha nada daquele conhecimento, daquela vivência, sabe? Ele só estava ali algum tempo e depois voltava para a cidade e pronto, entendeu? Então, enfim, é interessante viver isso de fato, né? É legal. Tem alguns pontos que são fundamentais para o xamanismo que o Peter Carroll coloca aqui, que são corroborados por outros livros que são importantes sobre essa prática, né? Que é contato com outros mundos. Sim. Outros mundos não é contato com Marte, com Hercólogos, né? Não é isso. É contato com o mundo espiritual e com animais de poder e com outros espíritos que vivem nesses outros mundos, outras esferas de existência, vamos colocar assim. E muitas vezes por quimiognose. Né? Como? Não te ouvi. E muitas vezes por quimiognose. Ah, sim, sim. A forma que eles propõem para entrar em contato com esses outros mundos são o que normalmente se chama dentro da terminologia do xamanismo como técnicas de êxtase. Sim. E que nada mais são do que os métodos de alcançar a gnose que o Peter Carroll descreve com tantos detalhes lá no começo do livro, naquela famosa tabelinha, não me lembro qual que é a página. Sem moralidades, pessoas. Sem moralidades. É assim que foi por milhares de anos. Tabelinha da página 35. 35. Então, todas as técnicas que estão descritas aqui são métodos válidos de você alcançar êxtase e, portanto, ter acesso a esses outros mundos, que é fundamental para o xamanismo. Sim. Ser xamã não é só bater tambor e dançar pelado. Não.
você também está ligado com as plantas de poder, etc. Uhum. E na página 189, outra questão característica do ser xamânico é a capacidade do xamã de lidar com a energia que vem do umbigo, né? Também conhecida como Ki, Shi, Kundalini. Isso é uma coisa que ele descreve com detalhes também naquela parte sobre etérica, se não me engano é no Liberaon. Deixa eu ver. É isso mesmo? Bom, é que ele fala que é parte etérea. É, a página 110. Ele fala que o xamã consegue realizar alguns feitos, entre aspas, grosseiros, né, de manipulação de energia. Sim, de curto alcance, né? Com as mãos, por exemplo. E essa energia que vem do umbigo, né? E isso tem impacto na própria fisiologia do corpo, né? Resistência à dor, aquelas coisas de caminhar sobre as chamas, deitar em cama de prego, isso tudo é técnica xamânica. Resistência a calor, frio também, né? Sim, sim. Algumas iniciações de xamãs, que se não me engano na Sibéria, lá para o norte da Europa, barra Ásia, envolvem a pessoa ir pelada no meio da neve e passar dias vivendo na natureza, e é isso, cara. Se você não tem uma resistência boa a frio, não vai dar muito certo. Muito, né? Então, é exatamente isso. Acho que quando você vai vendo as características do que seria realmente o xamanismo, é muito difícil você alcançar esse patamar, né? É que ele fala também, porque o conhecimento do xamã, ele vai a vida inteira estudando, adquirindo e experimentando. Então não é um curso de Facebook que vai resolver isso para você, não. Justamente. Eu costumo dizer, Lua, que a pessoa pode aprender várias técnicas xamânicas para usar como quiser. Mas virar xamã é um negócio, um buraco mais embaixo. Complicado. Isso é um trabalho de vida inteira. E o xamã também, outra questão, é que existiu pelo mundo inteiro. Então, com todas as temperaturas, né? O xamanismo não é uma religião organizada, né? É um conjunto de práticas que, por acaso, se manifestou, como você disse, no mundo inteiro. No norte da Sibéria, na América do Sul, na Polinésia, em tudo quanto é lugar. E daí... E povos, inclusive, que não têm comunicação geográfica nenhuma, que com certeza, historicamente, nunca entraram em contato entre si, mas que têm técnicas em comum, que provavelmente se desenvolveram separadamente. Quer dizer, é um conhecimento que está disponível ali e que muitos povos conseguiram descobrir ele por motivos X. Bom, eu vou dar meu pitaco aqui. Vai lá. Como o xamanismo tem muito a ver com a magia onírica, né? Ou você atravessar esse mundo por sonho, o que seria o abismo aqui, que o Peter fala, eu acho que tem a ver com isso, com o inconsciente. Aí você pode explicar pelo inconsciente coletivo, sei lá qual teoria você vai jogar de psicologia. Justamente. Pode ser inconsciente coletivo, pode ser espírito da natureza passando esse conhecimento, pode ser qualquer coisa, cara. Como você preferir explicar, mas que esse conhecimento veio de uma fonte comum, isso é quase certo. Exatamente. E, a meu ver, tem tudo a ver com sonhos. Uhum. Bom, então, eu acho que a última coisa importante que ele fala neste capítulo aqui sobre xamanismo é que se a gente realmente quer entender magia, se a gente quer organizar as peças de como o mundo, olhando para a magia, se estabeleceu desde os primórdios até os tempos atuais, a gente tem que estudar xamanismo. Então ele deixa isso claro. É o que ele fala, né? Ele tá falando do xamanismo aqui por isso, porque é nossa função, no nosso século XXI aqui que a gente vive, redescobrir esse xamanismo de uma forma ou de outra. E melhorar ele. Fazer ele ser mais adequado para nossa realidade. Hoje não faz mais sentido a gente trabalhar com aquela coisa de viver no meio do mato e tal. Não reflete mais a sociedade atual. Como que a gente pode pegar essas técnicas e adaptar para hoje? Bom, como a gente pode fazer? Eu acho que o Mágica Visual ele vai tratar disso muito bem. Tá? Ele conseguiu realmente resgatar toda essa ideia dos dias atuais. O Bruxaria Apocalíptica também pega muito nisso, né, Lua? De como
entrar em contato com a, entre aspas, natureza, vivendo na cidade, como é o nosso caso hoje em dia. Sim. São meus livros favoritos. Tipo, então é isso. Se vocês quiserem, se estiverem interessados no xamanismo, fica aí a dica. Já tá quase acabando do estoque, né? Já começou quase acabando, né? A pré-venda. Então, a pré-venda vendeu muito mais do que a gente imaginava, mas a gente já mandou fazer mais. O lance é que é o seguinte, nesse momento a gente tem poucas peças aqui para entrega imediata. Talvez você ache na Amazon, por exemplo, mas o nosso aqui já está acabando. Uhum. E lá para o dia 25, mais ou menos, deve chegar a próxima remessa. Então, talvez passe uns diazinhos sem ter na nossa loja. Não quer dizer que o livro acabou, nem nada disso. Ah, tá. Entendi. Bom, então acho que de xamanismo a gente cobriu tudo. Vamos pro próximo assunto? Tem comentários aí, eu não consigo ver. Deixa eu ver aqui. Nosso amigo Lord Ark falando que o xamanismo é fundamental e indispensável em tudo que existe hoje. Concordo plenamente. Temos uma pessoa aqui, o Vinícius, meu xará, dizendo que se não veio do Egito ele não acredita. Concordo também. Temos aqui o André dando exemplo aqui, dizendo que vai comprar o Mágica Visual. Compre, você não vai se arrepender. Vale muito a pena, nossa. Isabela, que tá sempre com a gente, dando oi. Oi, Isabela, beijo. Oi, Isabela, beijos, linda. Bom, agora vamos então para o segundo assunto da noite, o gnosticismo. Uhum. Esse é o polêmico, hein, Luan? Eu acho que aí vai dar merda. Por que tu acha que vai dar merda? Porque tem muito pós-gnóstico século XXI que acha que o gnosticismo dele é o único que existe. Exatamente. Eu acho que uma coisa que me chamou muita atenção nesse texto foi que, para a visão do Peter Carroll, o gnosticismo era aquilo que ia de encontro, ou seja, aquilo que estava lá para combater a religião ou o sistema dogmático da época. Então existia o gnosticismo mais voltado para o asceta e o gnosticismo mais, vamos colocar assim, entre aspas, hedonista, mais voltado para a carne e tudo mais. Então, o lance é combater o dogma social vigente, né? Exatamente. Então, acho que esse foi o que eu peguei, assim, central no texto, que eu falei, cara, isso é muito parecido com o que também a própria magia do caos se propõe. O que o Peter Carroll fala é que não existe um só gnosticismo. E esse movimento que hoje em dia a gente chama como gnosticismo, talvez até na época não tivesse esse nome, né? Mas é uma série de cultos que se estabeleceu ali na região ali do mundo, como é que é? Do mundo greco-romano, né? Nos séculos 1 e 2 depois de Cristo. E assim, não existia um gnosticismo organizado, não existia um papa do gnosticismo. Eram vários pequenos cultos, a maioria deles elitistas, né? E cada um tinha uma prática diferente. Mas o que todos eles tinham em comum era uma predileção, vamos colocar assim, pela experiência mística direta. Ou seja, a maioria das religiões baseia no que os sacerdotes falam para você, né? O padre vai lá e te fala que Deus disse isso e que aquilo ali é verdade, e você não tem muito espaço para discutir. Na maioria das religiões funciona dessa forma. No gnosticismo, não. No gnosticismo, em vez de... Assim, até tinha figuras sacerdotais, mas o quente do gnosticismo era a experiência mística em primeira mão. Era você experimentar diretamente aquilo que você... aquilo que a realidade realmente é. Sim, exatamente. E daí vinham as visões tão diferentes, porque cada um tem uma experiência mística diferente. Ou seja, os estados alterados de consciência, que a galera até hoje confunde, não entende o que é. Que, por acaso, se chama de gnose. Exatamente. Né? E que significa que, segundo a página 192, experimentar a fagulha primordial dentro de si. Uhum. Bonita essa explicação aqui que ele dá. Eu gosto muito de uma coisa que ele fala aqui também, que esses cultos gnósticos estiveram presentes no século I e II, porque depois disso o pessoal do cristianismo botou eles para correr.
E ele coloca uma frase aqui na página 191, que é: não se pode culpar Jesus pela religião praticada em seu nome. É uma coisa que a gente fala muito hoje. O problema é o fandom. Jesus era um cara legal. Fazer o quê? E bom, uma coisa que eu depreendo aqui, embora ele não fala com todas as letras, mas para mim tá muito claro. Aquilo que a gente viu na parte de perspectivas mágicas, sobre caos, Baphomet, sensor psíquico, tudo isso, tem um reflexo direto aqui no gnosticismo. Na verdade, o gnosticismo estava praticando uma, entre aspas, caosofia muito antes dessa expressão ou dessa ideia existir. Por quê? Porque o gnóstico acreditava que Deus era uma coisa tão incompreensível e tão maior do que tudo, que era melhor nem tentar dar um conceito para ele, nem tentar explicar. E isso acaba ficando muito parecido com o conceito de caos que o próprio Peter Carroll coloca. Exatamente. Como explicar caos? Você vai perguntar isso para alguém, cada um vai dar a sua explicação. O Deus primordial, mas o que é o primordial? E por aí vai. E ele fala dessa fagulha de Deus que existe em cada um dos seres vivos, e isso, transportando para os dias de hoje, é nada mais do que o quê? Também exatamente. Do conceito do Peter Carroll. Então, quando você está em estado de gnose, você está experimentando o seu Kia. E, por consequência, você está tendo um vislumbre do que é verdadeiramente Deus. Exatamente. Isso é sensacional. Todos esses conceitos assim abrem muito a mente. Tem mais uma correspondência aqui com a filosofia caoísta do Peter Carroll dentro do gnosticismo. Ele fala que Deus, né, de acordo com os gnósticos, é uma coisa suprema. E que isso acaba tendo uma realidade máxima, vamos dizer assim. E essa realidade máxima vai dando origem a outras esferas de realidade, que são os Aetir. E isso acaba sendo a base do sistema enoquiano, que o John Dee desenvolveu lá no século XVI. Mas os próprios gnósticos foram quem criaram esse conceito. E nessa parada de serem criados várias esferas, vários níveis de realidade, cada um não é uma correspondência direta, mas mais ou menos 30 níveis de realidade e mais ou menos 7 governantes desses níveis. Uhum. E entre todos esses governantes aí surge uma divindade dos gnósticos que se chama Iao. Hoje a gente tem fórmula do Iao, que é Isis, Apófis, Osíris e tal, mas é uma divindade gnóstica também, muito anterior ali no comecinho do cristianismo. E esse Iao é o que criou tudo que existe no nosso mundo, já partindo do princípio que o nosso mundo não é o único mundo que existe. E esse Iao acaba encontrando um paralelo com o Baphomet. Que o Iao também era uma entidade que tinha cabeça de animal e que tinha duplicidade em todos os sinais dele. Né? Duplicidade de sexo, duplicidade de claro e escuro, todo tipo de duplicidade. É exatamente um Baphomet pré-Baphomet. Sim. Então, temos aqui 3 princípios importantes do caoísmo dentro do gnosticismo, que é caos, Kia, Baphomet. Exatamente. E é por isso que essa parte sobre gnosticismo, que aparentemente não tem nada a ver, está aqui dentro do Libernou e Psiconauta. Porque acaba sendo uma origem primordial do caoísmo e que não dá para passar batido sem falar sobre isso. Mas eu acho que tem tudo a ver. Tem alguém que reclama, que diz que não tem nada a ver? Não. Acho que muita gente não faz essa correlação. Ah, entendi. Mas acho que se fizessem, reclamariam. Porque como eu te disse aqui, o próprio Peter Carroll não coloca com todas as letras essa correspondência de caos, Kia, Baphomet. Mas de isso tanta é uma coisa que fica óbvia depois que você lê. Sim, mas ele não fala com todas as letras. E as pessoas precisam que seja dito nos mínimos detalhes, senão as pessoas não ligam. Lé com cré. Exatamente. Eu gostei também que ele fez um paralelo de Barbelo por Babalon ou Nut, né? Que é a grande mãe Serlá. Aí os telemitas piram, né? Aí os telemitas começam a achar defeito e tal. Mas como eu disse, isso é uma visão. Sim.
Lua, fala pra gente como é que era a magia dos gnósticos, já que eles tinham essa parada de liberdade, de experimentar em primeira mão como que era a verdadeira realidade. Como que era essa parada aí? Então, eles eram bastante taoístas nesse sentido, porque, segundo aqui, eles tinham liberdade para experimentar qualquer coisa, para fazer qualquer coisa. E muitos deles tinham uma organização extremamente anárquica, né, segundo o Peter Carroll. Então, como eu já tinha dito antes, é difícil classificar assim, porque alguns eram muito libertinos e outros muito ascetas. Então você vê, se você tem uma magia libertina, você vai acabando caindo mais ali pro lado... não vou dizer, mas enfim, o ascetismo, ele precisa ser muito mais disciplinado, de certa forma. Uhum. Muito mais regrado do que um libertino. Né? Mas a libertinagem também demanda um esforço da pessoa, né? Porque, na verdade, ela só é chocante numa sociedade que ache que isso é errado. Exatamente. Então, a pessoa precisa estar disposta a quebrar paradigmas. Né? Exatamente. Então pode não ser tão difícil tecnicamente ser libertino, mas exige um desprendimento muito grande também. Então, duas coisas que ele falou que me chamaram muita atenção. Primeiro, que eles eram anarquistas de espírito, exatamente pelo que você está falando. E segundo, que inclusive, a magia eles experimentavam a realidade em primeira mão, né? Então, eles sabiam que eles eram livres. Exatamente. Por causa dessa liberdade toda, o que incluía na magia deles? Espíritos familiares, necromancia, uso de poções, muitas vezes com objetivos eróticos, indução de sonhos, ou seja, muito do que a gente bruxaria da boa, né? Bruxaria da boa. E as suas práticas eram principais eram orgiásticas, telesmáticas e encantatórias. Ou seja, não era uma magia limpinha, né? Não era. E o legal, por exemplo, nos ritos de orgiásticos, eles inclusive comiam como um sacramento as misturas dos elixires sexuais femininos e masculinos, e às vezes incluindo menstruação. Ou seja, o pessoal que fica horrorizado hoje em dia com bolo de luz. Pois é. Boladaço com os gnósticos, né? Não, mas essa comunhão que muita gente chama, né? Que a gente chama, ela é muito comum hoje em dia, gente. Mais comum do que vocês imaginam. E isso não foi criado agora, não é uma coisa... o mundo de hoje, que nem já comentaram em vários vídeos nossos, às vezes não comentam aqui na página, mas comentam nos outros grupos que eu posto. Ficam assim, que absurdo, o mundo de hoje tá perdido. Gente, isso acontece desde que o mundo é mundo, sabe? Então, calma aí. Se você não estudou história, não culpe a atualidade, né? Agora, tem uma prática que eu acho um pouco além. Que eles tinham o costume também de comer os fetos que eles abortavam. Será que isso não é só figurativo? Que nem a história do Crowley sacrificando criancinha? Pode ser também. Ou pode ser também que nem aquela moça, esqueci o nome dela agora, a Bela Gil, né, que come a placenta da criança. Não é só a Bela Gil, não. Uma galera come. O pessoal uma da galera natureza come aí. a placenta das crianças, entendeu? E assim, é nutritivo, né, gente? Um dia eu acho que as pessoas vão fazer o download de todos os meus vídeos e colocar todas as coisas que eu falei. Mas é nutritivo. Fica, você aí que sabe editar vídeo, fica convidado aí pra fazer a montagem. Pode fazer. Então, por que eles faziam isso? O que para muitos de nós parece ser extremamente louco, né? Esses ritos sexuais. Nossa, comer feto, tomar menstruação, comungar, né, nas pessoas. Bom, é porque, na verdade, eles queriam, reabsorver a Babalônia.
de uma certa forma. E outra é Então, que eles não estavam nem aí pro mundo material, né? A experiência deles era não, espiritual e foda-se. O que exatamente. acontecia no mundo material era pouco importante. Inclusive, esse lance de comer feto é porque eles eram contra a reprodução humana. Eles eram a favor Cara, dos ritos orgiásticos, mas eles achavam que era errado olha, se reproduzir porque esse mundo material não tá com nada. vou te falar uma coisa que eu descobri que eu sou gnóstica. Olha aí. Eu não sou caoísta mais, agora eu sou gnóstica. Sobre. É muito próximo do que eu pratico, assim, exceto a parte de comer fetos, né? Nunca botei pra comer fetos, mas enfim. Enfim, me fala um pouco sobre essas gemas gnósticas, eu fiquei muito interessada nisso. De acordo aqui com o Peter Carroll, são joias, né, que continham encantamentos e tal. Funcionavam como talismãs, amuletos, alguma coisa nesse sentido. E Se muitas delas você... sobreviveram até hoje. Então, é isso que eu fiquei muito curiosa, sabe? Tipo, será que tem gente procurando isso? Ah, deve ter Sabe? museu pra caramba, né? Não sei. Você aí que tá vendo a gente conhece? Então, se você colocar no Google gema gnóstica, o que que aparece? Eu nunca botei, mas. Ah, só tá aparecendo livros aqui. Livros e camisetas. Mas a gema mesmo não tem. É. Ah, Bom, tem se alguém algumas encontrar aí. ilustrações. Legal, gostei. Vamos ver dúvida aqui do pessoal? Vamos ver. O Marcelo pergunta aqui sobre o Abraxas. Nossa, eu O tava pensando Abraxas, exatamente nisso. o Abraxas aqui, de acordo com com Peter Carroll, é uma das principais entidades aqui, uma das principais divindades dos gnósticos. Tem uma imagem dele na página 190. Não tem legenda, não fala o que é, mas é ele, é o Abraxas. Essa figura com corpo de leão, com asa, envolto aqui por um caduceu mercurial, né? Embora não tivesse muito esse conceito na época. Mas é uma imagem que lembra muito Baphomet também. Sim. E uma curiosidade é que aquela palavrinha que a gente aprende quando criança, né? Abracadabra vem de abraxas, segundo ele. Uhum. Deixa eu ver. E tecnicamente tá tudo ali na mesma região de onde veio o Necronomicon do Lovecraft. Será? Não sabemos. Não, ele na verdade fala que o Necronomicon é comumente descrito como vindo de uma área misteriosa ali no Oriente Médio e tal. E é mais ou menos a região em que os gnósticos se faziam presentes, né? E as práticas dos gnósticos eram bizarras o suficiente para constar no Necronomicon. Então, se você estiver procurando no Necronomicon, os gnósticos são um bom lugar para se procurar. Olha, a Anne fez um big comentário aqui, deixa eu colocar na tela, nem consegui ler todo. Vamos lá. O gnosticismo é totalmente sexual, está ligado apenas ao tantrismo branco e busca uma revolução da consciência. Essas coisas que vocês estão comentando não está ligado ao gnosticismo. Isso de comer fetos, etc., pode significar outras coisas no contexto que estão lendo, porque não é real. Então, Anne, talvez você tenha pego o vídeo começado, mas a gente está falando o que o Peter Carroll está dizendo. Não é minha opinião, não sou historiador, não sei sobre a história dos gnósticos. Eu sei que o gnosticismo que se pratica hoje em dia não é esse. Ele está falando de práticas do século I e II. Olha só, deixa eu falar uma coisa também, que é a minha opinião pessoal. Essa questão de branco, preto, no sentido de que branco é bonzinho e tantra branco é bonzinho, já, a meu ver, já começa errado aí. Né? Eu não vejo nem o tantra, nem gnosticismo, nem prática alguma como sendo completamente boa e livre da liberdade humana. Então, se o tempo todo o Peter Carroll está batendo nessa tecla que eles eram contrários aos dogmas estabelecidos, que eles eram anárquicos de espírito, então você vai ver aí que realmente essa ideia de bonzinho é complicada, e eu acho que veio muito do lado ascético do gnosticismo, né? Que é um lado que poderia, às vezes, se equiparar um pouco ali com os cristãos, que poderia ter sido reabsorvido, reinterpretado depois. Mas eu acho também que a gente ignorar
a questão histórica por um moralismo que a gente traz com a gente de hoje, porque a gente não quer se misturar, né? Eu sou gnóstica, mas eu não quero ser conhecida como aquela que come fetos, né? É a mesma coisa que ignorar o que acontecia na bruxaria. Que acontecia enfim. Inclusive acho que a gnose hoje que está mais em voga, pelo menos aqui no Brasil, é do pessoal do Samael, né? Que não tem literalmente nada a ver com isso, é muito mais influenciada por um cristianismo do que outra coisa. Então, realmente existem vários gnosticismos e, obviamente, esse texto aqui não tem a proposta de falar sobre todos, ainda mais em 4 ou 5 páginas. Exatamente. Eu acho que tem a proposta de falar do gnosticismo muito próximo da magia do caos. É isso. Eu acho que é exatamente essa a ideia. Vamos para o próximo? Vamos para a próxima. Nossa, esse para mim é fervendo. Sacerdócio oculto. Eu adorei esse capítulo, cara. Ele é bom mesmo. Aqui na página 197, já tá quase acabando o livro. Caramba. Isso aqui, na verdade, é assim, o tempo todo, ele já tá te guiando para você ser o Illuminati do Novo Aeon, né? Ele tá falando assim, olha, entenda o que tá acontecendo, pegue todas essas ferramentas e use dentro da magia do caos para você ser o melhor magista do Novo Aeon. Então, essa parte do sacerdócio oculto tem uma ligação direta com os ritos do caos, que ele falou na página 143 em diante, né? Nos ritos do caos ele fala, olha, esses aqui são os ritos mínimos que um sacerdote oculto tem que saber fazer. E agora que ele vai falar de sacerdote, talvez fosse melhor se tivesse trocado essa ordem, mas beleza, tá assim, vamos assim. E eu achei também interessante que isso tem muito a ver com as previsões que ele fez do Novo Aeon, né? Que eu até escrevi um textinho lá na parte de milênio, né? Exatamente, que eu escrevi pra Penumbra, nossa, aquelas revelações que ele fez e como a gente foi vendo, foi só dando tique, né? Nossa, tá acontecendo exatamente isso, o cara previu isso em 1970, caramba. Enfim. O Nostradamus do século XX. Então eu quero falar uma coisa aqui, pelo amor de Deus, gente, o que a gente vai falar agora é imoral. É imoral. Então, assim, não venha pensar que a gente vai mostrar uma moralidade, porque não vai ser. Ele vai mostrar exatamente o que acontece na sociedade e como que o sacerdote deve reagir com o que acontece na sociedade. Ele fala que o sacerdote oculto tem que saber capaz de lidar com as necessidades de uma seita ou religião. Exatamente. E tem que saber manipular. O que ele está descrevendo aqui é como manipular essa seita. Não é outra coisa. Desculpa, eu tô aqui jogando para vocês a real mesmo, na cara de todo mundo. É isso aqui. Eu acho muito legal que ele fala de sacerdócio oculto, mas tudo que ele está falando aqui se aplica, por exemplo, a um pastor neopentecostal. Foi o que eu pensei na hora. Então, o paralelo é direto. Exatamente. Eu gosto disso estar aqui no livro Libernu, ou seja, o livro 0, porque se você não for ovelhinha, tá? Você vai ler isso aqui e você vai falar, cara, isso é foda. Agora, se você quiser realmente uma liderança, então esse livro não é pra você. Mas olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, 5 coisas que ele fala logo no começo que a gente deve saber se a gente quer ser um sacerdote oculto. A gente precisa prover as técnicas de engenharia emocional. Ou seja, manipulação. A capacidade de mudar de estado emocional quando quiser. A capacidade de mudar de estado emocional e manipular, basicamente isso. E o sacerdote oculto, ele não vai só manipular, ele vai ensinar aos súditos como manipular. Essa é a diferença entre um caoísta e um pastor da Universal, tá? Sabe o que eu acho muito legal sobre que ele fala de engenharia emocional aqui, Lu? Fala que hoje em dia a mídia usurpou a função do sacerdote de controlar as emoções da população. Não, isso é demais, cara. E a pura verdade, né? Se você tá afim de sentir medo, você senta a bunda na frente da televisão e vai ver um filme de terror. Se você quer rir, você vai ver uma comédia. Se você quer chorar, você vai ver uma comédia romântica. Não, para um pouco. Ou um filme iraniano. Que outro dia eu fui ver, me mandaram aí um canal de YouTube
de um rapaz aí, famosíssimo, cara, no YouTube, magista. Ele virou um meme porque ele foi lutar contra um espírito e era uma cobra. Só Brasileiro? que era tão ensaiado. Não, é gringo, Ah, cara. que pena. É tão ensaiado o negócio. E todos os rituais que ele faz é ele sem camisa, mostrando o corpo malhado. E tem outros aqui no Brasil que fazem isso, viu? Gente, eu comecei a rir, eu não parava de rir. E é uma produção fodida do cara, sabe? Falei, caralho, esse sabe como. Esse leu o Libernu, tá vendo? Mas é claro que quem tem um mínimo senso olha pra aquilo ali e acha meio ridículo. Mas... Ilo, entrou um espírito aí na gravação, hein? Ah, não, esse foi carro. Ah, tá. Bom, então, além de engenharia emocional, ele precisa também dar à vida um senso de significado. Aí entra a semiótica, né? Que esse cara entendia muito da semiótica também. Dar significado a qualquer coisa nada mais é que semiótica, que tem tudo a ver com média do caos. O que eu acho muito bom é a seguinte consideração. Se, lá atrás ele fala isso, né? Na parte de perspectivas mágicas, se o caos, se a realidade são desprovidos de moralidade, qual é? Não tem bem nem mal. O que é o significado nesse caso? É aquilo que você vai dar. Então, você, enquanto sacerdote, você vai conseguir moldar a realidade. E é isso que a gente está se propondo a fazer com o novo Aeon. É muito mais do ponto de vista do sacerdócio do que você ficar lá brincando com o seu sigilo e o seu servidor. É muito mais que isso. Então você tem que ver a perspectiva, o jeito que ele olha para a sociedade. Ele fala que a ideia, o truque, é você segregar completamente, desvincular significado de razão. Exatamente. Porque enquanto você está buscando significado, você está buscando anulação por dualidade. Né? Sim. Não existe bem sem mal, não existe tristeza sem felicidade, por aí vai. E na real, você não tem que ficar pensando muito sobre isso. As coisas são o que são e isso é motivo suficiente. Esse é o significado que você tem que dar. O que eu achei interessante é o seguinte. Ele fala assim, se você tem crença em algo, você tem que estar sempre colocando energia naquilo ali. Por exemplo, eu creio em vida após a morte. Então você tem que ficar colocando energia na sua crença, alimentando a sua crença de alguma forma. Agora, se você tem a experiência, então você já sabe que aquilo ali é aquilo ali. Entendeu? Então essa é a diferença para um mago de um crente. O mago vem da palavra magos. Tem a ver com sabedoria. Você sabe. O crente crer. A gente não crer, a gente sabe. É isso. Então essa é a diferença. Ou ainda não sabe e precisa descobrir, né? Exatamente. Bom, aí ele coloca aqui uma citação que eu acho muito boa, que é: para o magista, essa falta de conhecimento é a fonte definitiva de significado. O verdadeiro sacerdote é aquele que consegue comunicar esse senso de mistério. Exatamente. É isso que eu falei, na verdade já estava na parte de morte que ele fala. Mas se mistura um pouco mesmo. Tudo vai misturando. Bom, daí ele fala também que o sacerdote oculto precisa prover formas de intercessão e de intervenção. Mas isso o tempo todo. Eu acho que isso é o resumo dos ritos do caos. Né? Que o que ele fala aqui é que o magista tem a capacidade de interferir com a realidade. Sim. Ao passo que o religioso não. Para o religioso, tudo que acontece é vontade de Deus. E por isso que cultos magísticos não vão muito para frente, porque são anárquicos demais por sua própria natureza. Exatamente. Então, de novo, é aquilo que eu estou perguntando para você aí que está nos assistindo agora. Você quer ser um mago ou um crente? Você quer ser um líder ou uma ovelha? Você pode ser ovelha, entendeu? Pagando dízimo direitinho ali, tá ótimo. Continue. Tô zoando. O próprio Peter Carroll, ele fundou
ordens mágicas e ele, por exemplo, acho que a última iniciativa dele é dos Cavaleiros do Caos, tal. Ele não é contra o magista alterar a realidade e ele não é contra uma pessoa assumindo uma posição sacerdotal comandar essa mudança. Uhum. O que ele fala é que isso não pode tomar a mesma forma da igreja, de uma religião qualquer. Ele fala que qualquer grupo de magistas organizado para alterar a realidade tem que fazer isso com o máximo de determinação e sem nenhuma ânsia de resultado, que é assim que a magia vai funcionar. Exatamente. E se não der certo, foda-se. E dava pra fazer. Acho que essa é a melhor parte. Ele fala que você tem que aceitar o resultado que for com gargalhada. Sim, que é a única coisa que não tem dualidade em si. Uhum. Que é a dualidade em si, na verdade. E uma coisa que ele critica muito na questão, por exemplo, das religiões organizadas, é a necessidade de uma lealdade que leva as pessoas à submissão, né? Então, elas vão se submeter com sua inteligência, com a sua carteira e com favores sexuais. Uhum. Inclusive, isso acontece muito dentro, inclusive, do próprio das religiões pentecostais, né? Você vê muitos escândalos. Você já está entrando na parte da estrutura social que ele fala, né? Sim. Ele fala que ele desenvolve um pouco o raciocínio de como chega a esse ponto, né? Ele fala que toda estrutura de culto, por definição, é hierarquizada. Não dá para você ter uma estrutura de culto que não seja hierárquica, senão não é um culto. Exato. E que a pessoa responsável por esse culto, que está na posição de guru, ela força ações que são justificadas por crença e idealismo. Ele, na verdade, vai pegando essa pessoa, o fiel do culto, né, e colocando ela numa espiral ali que não tem escapatória, praticamente, de obediência, submissão e cegueira. Então, ele dá um exemplo aqui, eu até anotei. Para converter um homem ao anarquismo, convença-o a jogar uma bomba por diversos motivos emocionais românticos. Ele depois terá que ajustar suas crenças para justificar o que fez. É lógico que ele está usando um exemplo extremo aqui, mas é basicamente isso. Assim, o líder de um culto que queira a submissão dos fiéis, ele vai fazer as pessoas tomarem pequenas ações antinaturais e isso vai escalando. Acho interessante que ele coloca isso aqui como uma forma de você controlar o seu próprio culto, mas isso serve muito bem para, caso você não tenha essa ambição, para que você não caia nessa armadilha. Exato. É um ponto cautelar, praticamente. E ele fala também que o tempo todo o crente ele vai racionalizar a crença dele. Então ele vai sempre pensar, estou fazendo isso é antinatural, isso vai de encontro aos meus interesses. Porém, existe uma causa aí. Existe algo mais elevado, seja Deus, seja o amor ao pastor, seja o que for. Né? E é assim que as coisas vão escalando ao ponto de chegar naquele caso da atriz do Smallville lá. Né? Exatamente, que a gente botou também tem até um texto lá no blog da Penumbra que é sobre pessoas que chegaram. Assim, se você você que tá de fora, olha aquela situação ali, vê, cara, como é que as pessoas se meteram nisso? É porque é aquela história do sapo cozinhando, né? Se você jogar o sapo numa panela de água quente, ele vai pular para fora. Se você botar ele dentro de uma panela de água fria e for esquentando a água aos pouquinhos, o sapo vai cozinhar ali dentro e não vai nem perceber que cozinhou. Uhum. E é exatamente esse o caso de qualquer culto. Né? A pessoa chega naquele ponto ali aos poucos. E ela não percebe que essa situação chegou onde chegou. Com técnicas de engenharia social é possível dominar qualquer pessoa. Uhum. E o legal aqui é que ele não fala o que o sacerdote oculto deve fazer. Ele só fala o que os sacerdotes fazem. Ponto. Não, mas na verdade ele fala assim, por exemplo, quando você tem uma ordem, eu acho que ele faz essa distinção entre uma ordem, até porque ele está falando aqui da IoT, com uma religião organizada e tal, você não quer
aumentar o número de pessoas, você não quer, enfim, você Tem que priorizar a qualidade sobre a a quantidade. qualidade. Você tem que estabelecer ali um rigoroso treinamento, um rigoroso processo de entrada, né? Isso Pra é quase o não. total oposto de uma religião organizada, né? Exatamente, porque a religião organizada ela vai saindo de porta em porta distribuindo panfleto para chamar todo mundo, né? Uhum. Mas a ordem, na verdade, pelo menos é o que eu entendi, corrija-me se eu estiver errado, ela quer sacerdotes e não. Ela quer que todo mundo seja seu próprio sacerdote. Exatamente, Ela não é quer isso um que eu monte de ovelhinha. entendi. Exatamente, a ordem não precisa de ovelhinhas, ela Tem quer duas sacerdotes. citações aqui do Peter Carroll que eu anotei que explicam isso que a gente está falando. Bem curtinho. Uma ordem mágica genuína deve estar engajada em guerrilha psicológica contra todos os cultos e religiões negros, incluindo as filosofias materialistas. Então esse é o objetivo dessas ordens, é combater tudo aquilo que ideologicamente seja errado para as pessoas que estão dentro dessa ordem. Sim. O que são essas religiões negras, entre aspas, é muito subjetivo. Aí a próxima aqui, que ele fala uma página depois, na página 205. Só há uma justificativa para a existência de uma ordem mágica genuína: habilitar indivíduos a assumir o controle de suas próprias espiritualidades. Eu acho que essa é uma frase muito melhor que a anterior. Eu acho que a frase anterior é bem contraditória com o que ele fala diversas vezes. Aliás, muita coisa desse livro é contraditória, mas enfim, eu acho que essa frase que você falou agora é muito melhor porque é exatamente isso. Chega, não queremos ovelhas, vamos então habilitar pessoas a serem seus próprios mestres. Então acho que isso que é o que o Caote busca, né? Quem realmente quem realmente está afim de exercer essa espiritualidade vai buscar isso. O que ele fala aqui é que para uma ordem dar certo é que cada membro tem que agir como um seu próprio sacerdote e não pode haver segredos. Segredo cria hierarquização e hierarquização joga a gente de volta lá naquele caso neopentecostal que a gente estava vendo até agora. Entendi. É interessante. Tem o Daniel aqui tá perguntando se o sacerdócio é exclusivo da alta magia. No meu ver, não, Daniel. Ele está falando do sacerdócio de forma ampla aqui, desde do sacerdote religioso até as ordens mágicas. Então, acho que a resposta é não. Sim. Sim, tem uma parte que a gente pulou, Lua. A gente acabou passando rapidinho. Sobre morte, né? Ele fala que uma das formas de... A gente chegou a comentar isso. Que uma das formas de você não crer, de você saber, é experimentar. Mas como que você pode experimentar a morte? Dormindo. Ele coloca duas opções aqui. Necromancia, que é conversar com quem já morreu. Sim. E temos aí um livro inteiro sobre isso, Paulo Mayombe. Sim. Né? E sair do corpo. Sair do corpo. Sair do corpo acaba voltando para a parte que a gente acabou de falar, que é de xamanismo, que tem várias técnicas de você sair do seu corpo. No livro de Baphomet tem um capítulo inteiro sobre como funciona essa ciência da morte. Como é cientificamente essa experiência de morrer. E como você pode replicar isso magicamente de forma segura. Sim, acho que a gente escreveu sobre isso na Penumbra, não escreveu? Imagino que sim. Acho que sim. Experiência de quase morte, não foi? Foi. E, bom, acho que a gente já cobriu tudo que a gente tinha que falar. Tem só mais uma coisa que eu queria falar. Diga. Que ele fala no começo aqui do sacerdócio oculto que os empreendimentos mágicos, místicos e religiosos têm que atender 5 necessidades. Aí, como é típico do Peter Carroll, ele coloca 6 subtextos aqui. Ele fala de engenharia emocional, significado, intercessão, estrutura social. Até aí eu falei 5, mas ele bota um 6º, que é comercialismo ou uma batida policial. Basicamente o que ele fala aqui é o seguinte: se você conseguir, como um sacerdote, organizar um grupo de magistas que esteja buscando sua própria espiritualidade, buscando conhecimento, cagando para o que os outros estão falando, ignorando o que a mídia está enfiando na sua cabeça,
bypassando todas as estruturas religiosas estabelecidas. Você é uma ameaça para o Estado. Espere a polícia bater na sua porta a qualquer momento. Isso que é o verdadeiro anarquismo, na minha opinião. Contrariando o que ele fala. Acho que é isso. Bom, pessoas maravilhosas. Na próxima live a gente vai falar sobre armas mágicas, paradigmas mágicos. Bem interessante esse capítulo, hein? Uhum. E o que mais? O que tá faltando? Olha, as anedotas, que tá na página 223, na verdade são várias historinhas que aconteceram com ele. Eu acho que não cabe estudo sobre isso. São só historinhas. Não cabe. Então, e vamos a parte 231 acaba o livro, que é uma parte um pouco mais matemática, que isso aí eu consigo explicar numa boa. Ah, tá. Então O que uma porra de uma faculdade de engenharia não faz com a pessoa, né? Explicar matemática na internet. Então isso aí eu deixo nas suas mãos. Beleza. Mas então, pessoas, o que eu queria dizer para vocês estamos terminando o Liber Psiconauta, né? Então, você quase toda segunda-feira. Quando não é segunda-feira, é logo na terça-feira. Então, ontem não foi ontem por motivos excepcionais, né? Exatamente. Então continue assistindo aí, seguindo a Penumbra. Quem tiver dúvida, fique à vontade. A gente sempre fala isso, de colocar lá no grupo da Penumbra. Quem não conhece, vale muito a pena entrar no grupo do Facebook. E isso aqui vai estar disponível no canal de YouTube e também no site. Quem quiser comprar o Liber Psiconauta ou qualquer livro que a gente falou aqui, tem lá no site da Penumbra e também pode comprar pelo próprio Facebook. É isso, galera. E então, se você não gosta de comprar pela internet, tem nas livrarias todas também. Isso aí. Um beijão pra vocês, até o próximo vídeo. Falou, pessoal. Até mais. Obrigado por terem assistido.